É com grande alegria que nós estamos no último estudo do ano. Ainda não no último estudo desta carta aos Colossenses. Mas eu quero, como sempre, enviar um grande abraço e uma grande saudação, uma saudação calorosa a todos aqueles que nos acompanham no nosso estudo ao longo do tempo e pelos quais nós oramos, como sempre, para que conheçam cada vez melhor o Senhor que nos é revelado na sua palavra, conheçam melhor a sua vontade e sejam mais estimulados a viver de acordo com essa mesma vontade e o seu desígnio para as suas vidas. Vamos então para Colossenses capítulo 3 ainda, versículo 16, porque ainda sobre o versículo 16 quero destacar a parte final do versículo. E o versículo diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quero destacar a parte final, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Meditemos nesta declaração. O que podemos aprender aqui com esta declaração? Bem, duas lições temos aqui pelo menos, e são essas duas lições que eu quero destacar. A primeira é que todos os crentes podem e devem cantar. Isto é uma boa notícia para quem não gosta de cantar, ou diz que não sabe cantar, ou não tem talento ou dom para cantar. Mesmo os que não tenham talento, podem e devem cantar. E são muitos os que não o têm. Porém, tal não deve ser impedimento para que cantem. A primeira lição, então, muito clara, é que o crente pode cantar mesmo que não tenha talento. Que boa notícia. A segunda é que os que têm talento para cantar, mesmo apesar de o terem, não o deveriam fazer se não cantarem, como diz aqui a passagem, com graça em vosso coração. O não cantar com graça no coração deve ser impedimento para o crente cantar, pois o cantar que aqui é referido só faz sentido para quem de facto aprecia a graça de Deus no seu coração. Cantar com graça no coração é cantar com profundo sentimento de indignidade, consciente dos favores imerecidos que foram recebidos da parte de Deus, independentemente dos dons e talentos que nós tenhamos. A segunda lição, então, muito clara, é que o crente com talento para cantar deve perceber que a montante do seu talento, antes do seu talento, deve estar a graça no seu coração. Ou seja, sintetizando a lição, o crente não deve cantar mesmo que tenha talento, se não cantar com graça no seu coração, pois isso nenhum valor terá. Todos nós devemos perceber e aprender que cantar ao Senhor com graça em nosso coração não deve ser uma demonstração de talento humano, porque não é. Infelizmente, muitos parece que cantam querendo fazer uma exibição do seu talento. Não, não é. Cantar ao Senhor com graça no coração é uma demonstração da graça de Deus nos nossos corações, como lemos no texto aqui. Também todos devemos interiorizar que ao cantarmos, cantamos sempre ao Senhor, não aos homens. Nós não cantamos para uma plateia humana e é bom que nunca nos esqueçamos disso. Agora vamos para o versículo 17, que diz assim: e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Muitos têm sido os que nos perguntam frequentemente ao longo dos anos: é errado dizer isto? É errado dizer aquilo? É errado fazer isto ou errado fazer aquilo? É errado ir aqui ou ir acolá? Estas perguntas são normais, especialmente quando feitas por recém-convertidos. É compreensível que as façam, pois com a sua conversão, quando eles se convertem, passam a ter o desejo de fazer tudo o que está certo, nada querendo fazer de errado, no seu desejo de agradar ao seu Salvador e Senhor, a quem estão tão agradecidos pela tão grande salvação que Ele lhes concedeu. Colossenses 3,17 é, por assim dizer, a pedra de toque, o meio para se determinar, avaliar a pureza da intenção ou desejo que o crente tem. A origem da expressão pedra de toque vem do seu significado original, pedra dura, frequentemente jaspe, usada para determinar a pureza dos metais. E é isso que a Bíblia faz. Ela determina a pureza das nossas intenções e dos nossos desejos. A Bíblia é a nossa pedra de toque para tudo. E Colossenses 3,17 é a pedra de toque para esta importante questão sobre se é certo ou errado fazer isto ou aquilo, ir aqui ou ir acolá. Sim, e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em suma, o que quiseres dizer e fazer, se puderes dizer e fazer para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai com a ação de graças, então é correto tu fazeres isso ou dizeres isso. Em nome do Senhor, nota esta expressão,
significa por autoridade do Senhor. É como os agentes da autoridade, os polícias, que agem em nome da lei, ou seja, por autoridade da lei. Eles só fazem o que a lei lhes confere a autoridade para fazer. E a grande questão aqui é se o que vais fazer o fazes por autoridade do Senhor. Se tens autoridade da parte do Senhor para fazeres isso, ou para dizeres isso, ou para ires aqui ou acolá. Se assim, estás a glorificá-lo. Se não, estarás a desonrá-lo. Também significa sermos representantes do Senhor. Os agentes da autoridade são representantes da lei. Se não puderes dizer isto ou aquilo, fazer esta coisa ou aquela, ou ir aqui ou ali para a sua glória, é errado dizê-lo, fazê-lo ou ir. Talvez alguém pergunte, bem, e quanto às coisas naturais, diárias, comuns, como a comida que comemos e as bebidas que nós bebemos? O mesmo princípio também cobre esta situação. Nota o que lemos em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esta é a grande lição que Paulo nos quer ensinar aqui neste texto. Como crentes, somos salvos pela graça, a fim de podermos ser uma bênção espiritual para os outros. E a única forma de o conseguirmos é vivermos verdadeiramente como representantes do Senhor Jesus Cristo, que Ele quer que nós sejamos. Nunca te esqueças do que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5. E eu passo a ler, a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que, e agora nota bem, somos embaixadores da parte de Cristo, ou seus representantes, que é o que isso quer dizer. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nunca nos esqueçamos que somos embaixadores da parte de Cristo e que o que dizemos, fazemos ou onde vamos, o vincula nas nossas palavras e decisões e ações, glorificando ou desonrando. Tenhamos, pois, cuidado com o que dizemos, com o que fazemos e aonde vamos. Que grande responsabilidade a nossa. Mas também, deixa-me dizer-te, que grande privilégio. Um grande abraço para todos vós. Graças a Deus por sua igreja e por este privilégio em estudar a palavra de Deus. Em Colossenses 3, no verso 17, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Não é muito fácil dar graças em tudo. Eu sei que é complicado, por muitas vezes, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Mas como ter, então, este perfil, este caráter de Cristo, para fazer todas as coisas, se por muitas vezes caímos na rotina e tratamos as coisas, aquilo que fazemos, como até indiferença, ou muitas vezes mecanicamente, no automático, fazemos sem perceber aquele serviço que foi feito, ou aquela tarefa que costumeiramente praticamos e fazemos e não damos tanta importância e valor àquilo. O apóstolo Paulo aqui no final, no verso 17 do capítulo 3, ele construiu um argumento mostrando que o novo homem em Cristo, ele tem que espelhar o caráter do Senhor Jesus. Veja que o capítulo 3 vai começar, já no verso 3, falando da nossa identificação com Cristo. Veja você que ao estudarmos uma porção das Escrituras, o texto bíblico, nós temos que notar o tempo verbal, nós temos que notar o plural, palavras, preposições, conjunções. Toda Escritura é inspirada, toda a palavra plenária é inspirada por Deus e tem uma importância no texto bíblico.
Veja que no verso 10, Paulo ele fala da nossa conformação a Cristo. Isso à medida que nós vamos nos revestindo do novo homem. E no verso 11, ele diz que Cristo é tudo e em todos. E aqui está o desafio que Paulo está lançando à sua igreja. Demonstra um outro resultado muito importante, a nossa apropriação de Cristo. Nós vamos encontrar isto no verso 15 e 16. Nos apropriarmos da paz, da sua palavra. E no verso 17, que lemos agora, a soma de tudo isso vai mostrar como somos representantes de Cristo. Como nós somos, então, embaixadores do Senhor Jesus. Mantendo, então, a conduta, a postura, sendo compatível à mensagem do Rei, que nós carregamos. É a nossa missão, o nosso desafio. Paulo certamente ele vai agregar aqui no verso 17 esta frase, porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas no automático, por dever, por rotina, por obrigação, e não dá valor àquela tarefa, não dá importância àquele serviço. E tudo tem importância quando é feito no nome do Senhor Jesus, seja qual a qualidade do serviço apresentado. Nesses momentos é que aparecem então as reclamações. Vão aparecer as murmurações, as críticas. E esta situação não pode conviver com aquela pessoa que vai refletir o caráter de Cristo e vai dar graças em tudo que fizer. E em tudo que fizer, tem que ser feito em nome do Senhor Jesus, tem que levar o selo de qualidade do Evangelho do Senhor Jesus, para fugirmos então da murmuração, das reclamações, das críticas, da rotina, da indiferença. Nós precisamos cada vez mais nos revestir do novo homem que o capítulo 3 nos apresenta. O cristão, portanto, deve repudiar qualquer comportamento, conduta de queixume, de reclamação, de um trabalho pesado, chato, que nós não gostamos de fazer. E não estou falando com relação à igreja. Tudo o que fizermos, seja em casa, seja numa oficina, numa loja, numa fábrica, tudo que nós fizermos, nós somos lá representantes, embaixadores de Cristo. E ali está, então, a qualidade do Evangelho que nós vamos apresentar, testemunhar para as pessoas. Esse descontentamento, esse inconformismo que as pessoas comuns apresentam no seu trabalho, muitas vezes já se queixando e reclamando, o cristão ele tem que mostrar alegria, satisfação, e isso é dar ações de graças. Isso é sim demonstrar que nós somos então fazendo tudo em nome do Senhor Jesus. As reações características das pessoas é aqui que o cristão tem que ressaltar a sua qualidade, o seu caráter, a sua personalidade, diferenciando das pessoas comuns. Eu trabalho no comércio e no meio dos lojistas, dos patrícios. Anos atrás, muitas vezes, vinham me perguntar se eu conhecia algum jovem, alguma pessoa que pudesse estar trabalhando na loja, no caixa, na empresa, porque eram pessoas reputadas como profissionais, cumpridoras de horário e principalmente na qualidade do serviço, sempre dispostas, alegres, sempre confiáveis. Sim, hoje ainda há pessoas que nós podemos confiar sendo cristão, mas a qualidade do testemunho deixa a desejar e precisamos estar atento a isto. Mas por que o apóstolo Paulo coloca esta frase do verso 17 como ênfase, como o argumento principal do capítulo 3? Veja que
o apóstolo está aqui mostrando cada vez mais que a nossa conduta tem que ser extraordinária, além do ordinário. O cristão é aquele que faz as coisas extraordinariamente. Ele tem que surpreender as pessoas em tudo que faz. E exatamente era esta conduta dos falsos mestres do gnosticismo que se infiltrava e influenciava a igreja. Eram homens, eram pessoas, eram místicos que se envaideciam da sua capacidade e cada vez mais se orgulhavam, se arrogavam cada vez mais, depreciando as demais atividades e pessoas. Portanto, o cristão ele não pode ser queixume, não pode ser reclamão, ele não pode ser aquela pessoa que está sempre insatisfeita. Ele não pode ser comparado a estes falsos mestres. O penúltimo livro da Bíblia, Judas, uma epístola pequena de um capítulo, no verso 16, nós podemos ler e ver a característica destes falsos mestres. Veja só, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. São pessoas oportunistas, são pessoas interesseiras que usam os meios para tirar vantagens. E aqui está. Assim como estas pessoas marcavam e marcam ainda a sociedade de hoje, o cristão tem que se ressaltar, tem que se destacar das pessoas à sua volta, mostrando o bom testemunho de Cristo. Afinal, nós somos embaixadores e nós temos que ter uma conduta, uma postura condizente com aquilo que o Evangelho apresenta. O apóstolo Paulo ele coloca aqui na carta aos Colossenses pelo menos 6 ações de graças. Esta é a atitude que o cristão tem que ter em todas as situações. Nós temos isso no capítulo 1, no verso 3, no verso 12, no capítulo 2, no verso 7, no capítulo 3, no verso 15 e 17, e ele vai terminar no capítulo 4, lá no versículo 2, falando sobre ações de graças. Nós temos que ser agradecidos por tudo. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos 8. E vamos lembrar que Paulo estava escrevendo esta carta da prisão lá em Roma, privado em suas atividades e limitado em suas ações, mas dando graças, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as situações. Ele não era um prisioneiro de Roma, ele era um prisioneiro do Senhor, produzindo estes documentos que recebemos hoje. Observem, portanto, que a vida cristã, a vida piedosa, ela tem marcas que nós precisamos buscar do novo homem. Esta vida tem que ser centralizada em Cristo Jesus. Vejamos que somos perdoados porque Cristo nos perdoou. Está lá no verso 13 do capítulo 3. A paz de Cristo deve ser o árbitro dos nossos corações. Verso 15. Mais ainda, a palavra de Cristo tem que habitar ricamente no nosso coração. Verso 16, já estudado. E o nome de Cristo deve ser a nossa identificação, a nossa autoridade. E mais ainda, a nossa responsabilidade. Este é o nosso privilégio. Agora, observe que, finalmente, toda esta ação de graça que nós vamos promover não vem do nosso coração ingrato ou mesmo indiferente. Esta ação de graça ela vem por meio de Cristo, diz o verso 17. É por meio de Cristo. Ele sim é o nosso intercessor e a nossa união com Cristo ela é feita porque o Espírito Santo habita no nosso coração. E tendo o Espírito Santo habitando no nosso coração, e tendo a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras para nos orientar, para nos consolar, nos exortar, nós temos todos os recursos necessários para termos então uma vida que nos identifique, reflita Cristo em nosso coração. Que o Senhor venha nos abençoar, que
Que o Senhor venha nos dar cada vez mais entendimento deste novo homem, para que tudo aquilo que estivermos a fazer, por ações, palavras, por pensamentos, tudo seja feito com graça. E em nome do Senhor Jesus. E assim seja também durante este novo ano que vai começar. Um bom 21 a todos os irmãos. Que Deus nos ajude. Amém. Boa noite, irmãos. É pela graça do nosso Deus que estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico. Eu dou graças porque, de facto, o nosso Deus é sempre bom. Eu queria, neste estudo que estamos a estudar, Carta aos Colossenses, no capítulo 17, antes de podermos tecer algumas considerações, eu queria mandar um abraço muito forte aos irmãos que nos ouvem de longe, do Brasil, de Angola. Dou graças a Deus porque, de facto, estas novas tecnologias chegam longe. Dou graças a Deus também porque nos tem possibilitado de vermos outros irmãos através das reuniões de Zoom que habitualmente não víamos, e é muito bom estarmos juntos. Um abraço especial também à nossa irmã Filomena, que está no norte, em São João, a nossa irmã Filomena também, que está em Inglaterra. Um beijinho muito especial para elas também que nos ouvem, assim como a nossa irmã Isa, que está na Amazónia. Que o Senhor também possa cuidar e dar-lhe o alento e o ânimo que ela precisa. Bem, dito isto, vamos então ao nosso estudo. Eu dou graças a Deus porque, de facto, o nosso irmão Carlos e o nosso irmão Alberto têm sido, ao contrário, que eu tenho-me esquivado muitas vezes e não estou presente no estudo. Não estou presente, não dou o meu contributo, mas eu dou graças a Deus porque eles têm mantido fiéis a esta obra e a este compromisso de todas as quartas-feiras temos o privilégio de os ouvir. Mas esta noite queria tecer algumas considerações acerca do versículo 17 que diz: "E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus." Eu queria vos falar um pouco acerca desta questão, quando o apóstolo Paulo fala-nos aqui, tudo quando fizerdes por palavra ou por obras, mas quero-me centralizar mais na questão da palavra. Eu gosto muito do versículo em Eclesiastes, e eu vou ler, que é para não meter o pé na argola. Eclesiastes 9:10, que diz assim: 9:10 diz: "Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma." Ele diz para tudo o quanto nós fizermos, fazemos com todas as nossas forças. E a minha pergunta é esta: quando nós provavelmente abrimos a nossa boca, que tipo de esforço é que nós temos que fazer aqui? Que tipo de exercício mental, ou que tipo de podemos exercer aqui para fazermos com todas as nossas forças? Porque esta palavra, a palavra de Deus diz-nos para nós fazermos tudo o que fizermos, quer por palavras, quer por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. E de facto, quando fazemos as coisas, devemos dar o nosso máximo. E mesmo quando falamos, devemos dar o nosso máximo. Isso significa quê? Falarmos muito, falarmos pouco? O que é que isso, na prática, nós podemos aplicar? E aquilo que eu vejo na palavra de Deus, de facto, é o cuidado que nós temos que ter. Se nós, muito rapidamente, lermos no Salmo 19 e no versículo 14, e eu vou ler, e nós aí podemos perceber um bocadinho o que é que o Senhor quer de nós. Salmo 19 e versículo 14, e a palavra de Deus diz-nos assim: "Sejam agradáveis as tuas palavras na minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu." Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Ou seja, para já eu tenho que fazer já um exercício enorme, que é
tudo aquilo que eu possa dizer que seja agradável. E de facto exige de nós, muitas das vezes, um esforço enorme. Porque quantas vezes a vontade que nós temos é de não dizer palavras agradáveis porque aquilo que nos foi dito ou aquilo que nos foi feito não corresponde de facto a este refinar, a esta exigência do nosso Deus na nossa vida, que é sermos agradáveis com as nossas próprias palavras. E o salmista aqui diz que de facto que sejam agradáveis as minhas palavras da minha boca. E depois ele diz, é interessante que ele depois logo a seguir, ele diz isto. E a meditação do meu coração perante a tua face. Ele não põe aqui as coisas ao contrário. Ele não fala na meditação e depois nas palavras. Não. Porquê? Porque, infelizmente, muitas das vezes, aquilo que nós dizemos é aquilo que o nosso coração está cheio. Já o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, quando ele se refere aos fariseus, ele diz isso. Das vossas bocas não pode sair coisa alguma boa, porque daquilo que o vosso coração está cheio é de mal, é de coisas menos boas. Como é que vocês poderão dizer alguma coisa boa? E geralmente nós vemos isso. Eu costumo dizer que hoje nós temos... vivemos dias em que estas novas tecnologias, as redes sociais e o Facebook, eu digo que o Facebook muitas das vezes é a purga do nosso coração. É daquilo que do nosso coração está cheio. Quem é usuário destas novas tecnologias põe para aqui tudo aquilo que o coração... E é interessante, irmãos, que às vezes nós não ouvimos da própria boca, mas depois vemos nestas pequenas coisas e nestas novas tecnologias, nas redes sociais, vemos de facto uma contradição naquilo que se diz pessoalmente para depois aquilo que se escreve. E isso é muito mau, irmãos, é tremendo, é muito mau mesmo, porque nós temos que ser, como é que eu ia dizer, vigilantes de nós próprios. Nós temos que nos monitorizar constantemente. E de facto as palavras que saem da nossa boca, elas tanto dão vida, como são de vida, como de morte. E a palavra de Deus, há vários versículos que falam acerca disso. Nós vemos logo a seguir aqui no capítulo 4 da mesma carta aos Colossenses e no versículo 6, o apóstolo mais uma vez falar acerca desta questão e dizer: a vossa boca seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Eu acho este versículo interessante. Quer dizer, seja agradável e temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Muitas das vezes nós caímos no erro de usarmos uma bitola no nosso discurso para todas as pessoas. Para quem nos vier pedir um conselho, nós, olha, irmão, ore, leia a Bíblia, ore. Vem outro irmão ter connosco por isto ou por aquilo. Olha, irmão, ore e leia a Bíblia. Ou seja, o nosso discurso é sempre o mesmo. Claro que orar e ler a palavra de Deus é fundamental, mas tem que ser muito mais do que isso, irmãos. Nós não podemos falar crentez, não podemos usar um discurso crentez perante aquele que precisa de ajuda. Porque o apóstolo diz aqui: sejam agradáveis as nossas palavras, temperadas com sal. Ou seja, algo que é temperado, o efeito que tem sobre a outra coisa, ou seja, é tremendo. Pode produzir coisas boas. E isto tem que ser assim. Nós temos que ter o cuidado de aquilo que nós dizemos, se a comunicação está a ser bem feita. Nós às vezes ficamos descansados ou ficamos quase como que a consciência tranquila porque eu disse tudo aquilo que eu pensava. Eu não tenho que dizer tudo aquilo que eu pensava, irmãos. Pelo contrário, eu não devo dizer tudo aquilo que eu penso. Porque muitas das vezes aquilo que eu penso não é aquilo que é correto, não é aquilo que corresponde à realidade. Às vezes aquilo que eu penso daquele irmão que está a atravessar um problema e que teve uma atitude menos boa, não corresponde à realidade. Então eu não devo dizer. Acima de tudo eu devo ouvir. Porque lá está, uma palavra branda que produz muitas coisas boas num coração que
precisa de ajuda. E essa tem que ser, esse tem que ser a nossa sabedoria vinda do Senhor. É eu poder comunicar, e o segredo da comunicação é como é que as palavras chegam do outro lado e se de facto ela é percebida. Se ali houve, se houve de facto aquela, o perceber, o entender aquilo que foi dito, se tocou fundo, se produziu, se edifica, se produziu alguma coisa de boa no coração de alguém que precisa de ajuda. E esse tem que ser o segredo. Nós temos que ter um cuidado exímio com aquilo que nós dizemos. Porquê? Porque é a nossa responsabilidade. O Senhor diz: se dizes alguma coisa, toma atenção àquilo que tu dizes. Porque é como se tu estivesses a fazê-lo para o Senhor. Porque é isto que o versículo nos diz. Não é só aquilo que eu faço, mas antes daquilo que eu faço é aquilo que eu digo. Porque muitas das vezes o que eu digo, às vezes não corresponde, não vai de encontro àquilo que a vontade de Deus requer. Ou seja, eu digo por algo, por experiência própria, por algo que eu vi de outro irmão, mas não. Aquilo que eu digo tem que ter base bíblica, ou seja, tem que ter um princípio, tem que estar alicerçado na palavra de Deus. E daí, só daí é que sai sabedoria, só daí é que pode produzir algum fruto do outro lado. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós de facto possamos ter esse cuidado de termos esta essência, de podermos perceber de facto como devemos agir por palavras, tendo sempre o cuidado de que devemos ser agradáveis, irmãos, mesmo contrariando o nosso coração. E quando nós dizemos assim, eu sou uma pessoa muito sincera, digo o que eu penso, não. Nós não devemos dizer tudo aquilo que pensamos. Nós devemos sim dizer aquilo que o Senhor quer que nós possamos dizer. E isso contraria muitas das vezes o nosso pensamento e o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Um abraço muito forte a todos, sempre juntos.